Bom, e aí pessoal, vídeo em um formato diferente. Acredito que eu tô progredindo em relação ao nível de eh, qualidade dos meus vídeos, então ah, me dê um tempo aí em relação aos períodos de adaptação em relação a essas coisas novas. Mas o que eu queria falar com vocês é basicamente como ah, é muito complexo esse mundo químico e essa relação pessoal entre os outros seres humanos e os outros seres vivos. É, quimicamente, a gente é modulado a todo momento, né, para vender o nosso tempo e criar ali formas lógicas de conseguir fazer com que a gente tome decisões. E isso é muito interessante porque o estudo entre a dopamina que é liberada dentro do período de foco, né, de cognição, principalmente quando a gente tá dando scroll, quando a gente ahn, tá vendo alguma coisa interessante, é, ela é basicamente valiosa. Então, cada minuto, né, que você passa ali dentro do celular conta. É como se fosse uma barra ali que você tem de tempo que você precisa fazer as coisas que você precisa naquele tempo. Se você ficar fora daquele tempo, você já perde uma, um desempenho enorme, né? E pra gente que acabou recém saído aí de uma dependência, é muito estranho, né? Porque o nosso cérebro ele está condicionado a um desequilíbrio químico onde a gente não consegue calcular isso com uma eficiência tão grande quanto de pessoas que não saíram de uma dependência química, né? De uma exposição altíssima a níveis de resposta dopaminérgica. Então, isso causa até uma certa sensibilidade, né? Quando a gente fala de um ponto de vista assim, a gente fala, pô, mas o que tem de mais mexer no celular? O que tem de mais? É a mesma coisa. Se vocês pararem pra pensar, a galera que já usou alguma coisa aí, é a mesma coisa, só que assim, não prejudica tanto a sua saúde. O seu. Não é uma coisa que vai te causar danos, né? Danos que necessariamente demora um tempo significante para um tempo significativo para poder se recompor, né? Então, uh, eu tava pensando nisso, o quanto eu perco de vontade de fazer as coisas, de me cuidar, de me ver outras pessoas, até no certo ponto da pornografia também eu já tive um problema com pornô, né? Acredito que isso é uma coisa que eu preciso me estudar, porque o pornô, querendo ou não, ele está muito ligado ao business.
E o pornô é uma arma, né? É uma arma química. Aquilo dispara diversas vezes um alto nível de dopamina dentro do seu cérebro, uma dopamina artificial, né? Que, querendo ou não, cansa o seu cérebro e faz ali ele criar um certo tipo de é, impulso que te atrapalha. Então, eu estava fazendo o Seminal Reduction e basicamente é, notei uma ótima diferença em relação a várias coisas. Só que de repente, não foi por pornografia, aconteceu de uma ereção. Então, gente, é, nessa eu já desanimei, porque eu falei, mano, como assim, do nada? Tipo, eu tava indo tão bem, tava já 2 semanas sem nada de estímulo, sabe? Mas às vezes eu penso que, gente, é uma coisa muito relacionada aos estímulos biomecânicos dentro desses aparelhos, porque parece que essas coisas eles abrem um certo portal cognitivo dentro do seu senso sensorial que faz você tipo ficar um parece uma prótese, sabe? Parece um chip que basicamente utilizam isso para controlar você. Mano, é muito sinistro isso, mas quem já estudou aí a relação quântica, né, de como funciona a captação da visão humana, de como é a interpretação lógica dentro do córtex, como a glândula pineal ela funciona ali, né, em relação ao foco do olhar, a, os movimentos. Então é meio complicado. Eu noto que existe um padrão aqui de dificuldade da minha pessoa em relação a essas coisas, em relação a conseguir o foco total necessário, mesmo com remédio. Preciso também aguardar o remédio fazer o efeito final dele, né? Que não foi feito ainda todo o processo de regulação química. Então, o, o remédio ele funciona basicamente regulando os níveis ali, como se fosse um nível de pH de água, por exemplo, que está artificialmente inserido ali dentro da medicação, né? Aí alguma coisa assim. Eu basicamente tento entender os medicamentos conforme essa biomecânica, essa bio dos celulares, porque é muito similar, sabe, a bateria, a tela do celular com esses medicamentos. Existe ali uma estrutura artificial que é calculada nessa química toda, que tem tudo a ver com essas coisas de RAM, de memória, de CPU, é muito interessante. Mas o que eu tava notando é exatamente isso. O problema do da dopamina e da falta de vontade de fazer as coisas. Porque, gente, é incrível isso. Vocês têm ali um monte de coisa para fazer. Vocês sabem que a internet hoje dá para viver de internet facilmente. Você não precisa estar fora do país. É uma opção você fazer conteúdo para fora, mas você necessariamente não precisa estar fora do país. Se você tem um mínimo ali de
vontade, você consegue ganhar dinheiro. Mas eu, por exemplo, não tô conseguindo. Eu tenho uma certa dificuldade, sabe? Às vezes falando assim, você fala, nossa, mano, mas você tá aqui no YouTube, tipo, você já tá ganhando dinheiro, querendo ou não, né? Porque tem a contagem dos subscribers, tem a contagem dos viewers. Então, gente, é uma coisa meio lógica, né? Se você está falando de uma coisa que, querendo ou não, é interessante, você tem ali a ideia, né, do que causa o seu declínio, a sua falta de desempenho, e tem um problema em segurar isso, né? Querendo ou não, tem um problema em tentar fazer com que o seu corpo se adapte do jeito certo, mesmo porque não está em um período que correto falar disso até então, porque não se passaram nem 2 meses ainda que eu tô sem nada, então acredito que seria mais certeza passando ali do terceiro mês falar alguma coisa em relação a esses fenômenos, né, químicos que acontecem, porque eu já usei muita maconha. Uh, Cocaína eu usei de vez em quando, mas não foi uma coisa assim que, puta, ele usou cocaína pra caralho. Foi de vez em quando e nem era uma droga que eu gostava. Só que é muito interessante porque dos meus 14 aos meus 18 anos eu fiquei tomando Ritalina. E a Ritalina era a mesma coisa, basicamente. Tipo, dava aquela coisa no dente, sabe? De que fica um pouco assim, anestesiado. A cocaína faz a mesma coisa assim. Mas eu usava muita maconha, então eu usava maconha diariamente, toda vez, todo dia, toda hora, qualquer coisa, bateu o desânimo, usa maconha. Bateu o desânimo, usa maconha. Então, querendo ou não, isso causa um certo dano, né? Em relação ao seu processo de pensamento. Mas nada que com o tempo consiga aí voltar pelo menos a 95% aí do que era, tá ótimo. Sem usar nada, com bom tempo de recuperação, estável. Então são coisas que demoram, são coisas que são chatas. Você vê um monte de gente ali passando a vida, aproveitando a vida, e você tem que ficar nessa prisão, né? Mental, porque isso é uma prisão mental, gente. A pior problema do ser humano é quando ele se prende dentro das próprias crenças, quando ele sai fora do eixo, né? Então é difícil voltar no eixo depois que você sai do eixo, porque você fica frágil, né? Você fica um ser humano que, querendo ou não, fica vulnerável a qualquer outro tipo de estímulo cognitivo, e o seu grau de interpretação, de defesa, né, ele não está totalmente íntegro. Então existe ali um disparo, né, querendo ou não, de adrenalina. Um disparo de adrenalina que não é uma adrenalina natural, saudável, é uma adrenalina um pouco arriscada. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes você fala, não, eu tô bem, eu já tô alguns tempos limpos, mas a gente nunca sabe o que aconteceu ali dentro do cérebro, sabe, gente? É uma coisa muito complexa que vocês precisam sempre ficar vigiando, sempre entender o que te leva a fazer essas coisas, né? Porque a sua vida toda você pensa, porra, eu sempre recorri a essa merda, eu sempre fui usar isso aqui.
Era bom, é ótimo, é da hora, beleza. Mas, mano, chega uma hora que não tem como você ficar usando. Não tem como você passar adiante usando, sabe? Não tem lógica. Depois você começa a ver algumas coisas diferentes na vida, começa a entender outras vidas, começa a entender outras religiões, conhece outra gente totalmente diferente. Então você olha para aquilo e você fala, não, mano, é assim, eu tô me arriscando, tô fazendo algo errado que não é da minha pessoa, assim, são condutas, né, religiosas que são desvios de personalidade porque não cabem dentro da sua conduta ética. Você sai fora daquela questão de devoção, né? Quando a gente fala de devoção, você não vê devoção em nada, mano. A grande verdade é que raramente você vê algum tipo de devoção forte, sabe? A devoção que você vê é as pessoas que indo trabalhar porque precisam ali pagar o seu aluguel, pagar suas contas e viver. E você vê as pessoas assim e, cara, fala, cara, esses caras eles estão presos em um ciclo, em um círculo, né? De assim, tá ligado, mano? Pra onde você vai? Tipo, por isso que eu falo, cara, eu vou aproveitar esse processo regenerativo, vou aproveitar essa esse tempo que eu tenho pra fazer a coisa certa, mano. Porque assim, se tivessem falado essas coisas antes, de olha, mano, sério, você não tá no YouTube, você não tá em lugar nenhum, você não, tipo, fez uns sites aí achando que site é alguma coisa, site não era nada há muitos anos atrás e continua não sendo grande coisa. Acho que a grande da parte da internet consome vídeo, foto. Não existe mais esse negócio de ficar lendo, ainda mais no Brasil. E a gente que gosta dessas coisas, de ler, de leitura, de entender coisas um pouco mais sofisticadas, mais complexas, a gente se sente um pouco menosprezado, sabe? Porque às vezes tem aquela parte das pessoas que acabam não entendendo ah, muita coisa que você fala, muito conceito que você fala, muita que às vezes você fala, mano, isso é super verdade, mas a pessoa ela não consegue entender aquilo, ela não assimila, entende? Então, igual a coisa da dopamina, muita gente pode falar que, cara, mano, não tem nada a ver, você tá viajando, mas assim, gente, é super verdade. Hoje mesmo, acordei super tarde, não sei se é por causa do remédio, porque eu já tô no sexto comprimido, depois que eu tomei o terceiro, eu já vi que deu uma baixada forte na ansiedade, na questão de ficar sozinho e dá assim dá um equilíbrio, querendo ou não, funciona, mas não funciona assim, nossa, cara, eu tô muito diferente, sabe? Eu tô super disposto, ahn, mas a gente tem que entender que é um processo químico, né? Então isso demora um tempo até isso realmente fazer algum efeito significativo dentro da relação bioquímica ali. Demora, não é assim. Ele fica dando. É engraçado que ele dá uns. Ele dá uma sustentada assim em relação ao processo de tratamento, né? Que é um remédio que é feito para a depressão. Então, tem umas horas que ele corrige essa falha de depressão. Porque ele te faz ali querer trabalhar mais, querer fazer as coisas, mas ao mesmo tempo tem um certo problema, que é o problema
pornografia. O que eu assimilo assim, gente, por você estar em um processo que você, querendo ou não, não tem, não tá sem grana, tá sem trabalho, você só vai no YouTube, faz os vídeos, aprende ali a mexer com o YouTube, interpretar os dados. Mesmo assim, você não tem aquela vontade mesmo de fazer as coisas, sabe? Isso é muito estranho. Isso eu desconfio porque, gente, é uma coisa super fácil. É super fácil. E com 30 anos eu fui botar a cara num negócio desse e falar, mano, ó, isso é fácil. Você prestar um pouco mais de atenção e fazer a coisa um pouco mais prestando atenção no que você está fazendo, vai dar certo. É fácil. Não entendo porque você não se dedica nessa coisa para você poder seguir sua vida, entende? Ah, e basicamente, gente, é isso. O processo de recuperação, o processo de neuro, neurológico, né? Ele demora, ele é chato. É uma coisa que é chata. Porque você mexeu ali quimicamente com o cérebro e isso demora um tempo bom para voltar, né? O seu, ainda mais com 30 anos, não é que você tem 20 anos, não, você tem 18 anos, você tem 30 anos. Então, assim, existe sim é, um processo de um processo de químico que não está balanceado, isso é nítido, tanto porque o remédio eu já notei que ele corrige alguns tipos de falhas, isso é ótimo, mas por outro lado eu não consigo mais ficar parado, eu não consigo parar de ficar vendo pornografia, é uma coisa muito louca, entende? Não tem nexo uma coisa dessa. Você fica, porra, mano. Você fica todo momento falando, ó, eu eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso correr atrás, mas aí quando você vai pro celular e tentar fazer alguma coisa, vem aquela vontade de deitar. Aí depois vem a vontade de assistir pornô. É uma coisa assim, você fala, cara, que porra é essa, tá ligado? Então, tipo, acredito que isso seja normal. Não é a primeira vez que eu passo por isso. Não exatamente assim. A última vez foi um pouco mais normal, mas acredito que é por causa da maturidade mesmo. Chega a um certo ponto que você começa a entender a, a, a ciência por trás dos fatos e começa a interpretar a sua história de uma forma diferente. É, começa a ter um pouco de mais respeito sobre a sua história, sobre o seu ser, entende? Isso é um fato que ocorre porque, principalmente, eu não tive um contato afetivo com meu pai biológico, então certas presenças ali de defesa, certos estímulos sensoriais de defesa cognitiva, eles aparentemente não foram preenchidos, né? Uh, não foram biologicamente captados. Então acredito que isso foi uma grande perca, né? Porque meu pai ele saiu muito cedo, meus pais terminaram muito cedo. Então acredito que eu perdi uma boa parte aí. Inclusive na relação do business isso é fundamental, né? Porque você aprende ali a lidar, a caçar, né? Geralmente o pai é o que ensina o filho a caçar. E existe muito essa coisa, né, gente? A gente caça para sobreviver. É um instinto animal totalmente normal para qualquer ser humano usar suas habilidades ali para poder conseguir o que você quer. Então,
uma vez que você começa a herdar suas habilidades, a fazer o aprimoramento do seu campo, né, de visão, do seu campo astral, existe uma progressão de normalidade espiritual que vem para você, né? Existe ali um padrão que é concebido a sua pessoa diante da realidade. Então, isso é uma questão de tempo, mesmo porque você sabe às vezes o quanto isso é perigoso, o quanto isso é descomunal. Então, às vezes você fica um pouco com medo, mas é o que precisa acontecer, né? Às vezes você fala, mano, não tem como mais, sabe? Às vezes você fala 30 anos, casa dos seus pais, tipo, mano, entende? É complicado. Então, eu o jeito que eu tive de encontrar uma forma de me acalmar é falar comigo mesmo olhando pra câmera. Porque quando a gente fala olhando pra si mesmo, a gente meio que se enxerga, sabe? É muito interessante isso, porque isso passa uma visão de que você, querendo ou não, quer o seu melhor. Você tá buscando o seu melhor, independente das circunstâncias, independente da posição que você tá. Então, são coisas que eu nunca tinha feito. Possivelmente isso é um bom sinal, porque primeiro você perde a vergonha, né, de conversar, se autoanalisa. A autoanálise ela é fundamental para você fazer a correção de padrões cognitivos errados dentro de você. Então, você falando, você olhando os seus movimentos, você consegue ver tudo, entende? E isso é muito importante, principalmente para o ambiente empresarial, principalmente para o seu ambiente de negócios. Porque quando você está falando com você mesmo, você cria ali uma síntese, né, de correspondência biológica que você consegue entender o que você fala de errado, o que você responde em relação a você mesmo que está defeituoso. E você pode até usar a IA futuramente para analisar esses padrões de cognição, né, de fala. A fala ela tem muita complexidade, né, nos termos que você usa, nas frases que você usa. Isso faz ali um padrão de interpretação pessoal dentro da evolução da sua biologia cognitiva. Então, quanto mais você começa a indexar ali as palavras que você fala, mais você consegue caracterizar o seu ser, a sua profissão. Começa a criar uma identidade fundamentada. Então, isso é muito importante. Coisa que eu não tinha procurado fazer antes, mas é interessante pegar todo dia e fazer isso e tentar ser o mais preciso possível em relação às coisas que você fala. Porque querendo ou não, isso tem um senso, as palavras elas têm uma relação de sensibilidade muito grande. E é muito interessante você depois entender o porquê você fala assim, o que tipo de profissional fala assim, por exemplo. Imaginem, será que um médico usa alguns termos que eu falo? Será que médico, de que profissão, de que especialidade, entende? É uma coisa assim. Então, agora aqui no Brasil é, por exemplo, à noite, né? Agora deve ser uma meia-noite, não sei. E basicamente a gente tava trabalhando no canal lá do Tupac, né, fazendo os cortes do Tupac. Eu encontrei ali uma ferramenta do CapCut para conseguir fazer os cortes gratuitos ali, dela é ótimo. É diferente do Opus, que o Opus deixa aquele target lá e a marca d'água, né? E você fica com aquela coisa lá, o Opus é tudo sem marca d'água, sem tempo. Na verdade eles te dão um tempo ali, mas
muito grande o tempo, então você pode usar à vontade. E é isso. Fiquei triste hoje porque não caiu nenhum inscrito no canal, então fiquei um pouco. Eu usei o Ops, inclusive. Fiz uns 10 vídeos lá, uns 10 cortes. Enchi de corte o canal hoje, mas infelizmente não pegou nada de inscrito, por incrível que pareça. Não sei se foi o horário, não sei se o YouTube ele meio que controla isso. Às vezes pode ser o conteúdo que não estava tão bom, né? O tipo ali. Mas é bem legal porque como o canal ele é em inglês, você vai ali entendendo a, a linguagem, entendendo como se fala, as pronúncias, o que significa o que. E pra mim acaba sendo muito válido. Então, porque eu tenho faculdade de música, eu já fui desse meio, continuo fazendo música, então é super tranquilo. É, e aí eu tenho um caderno, né? Esse caderno eu anoto algumas coisas. Esse caderno aqui eu uso ele para fazer algumas anotações. Algumas anotações que parecem um pouco bestas, mas elas têm um sentido lógico. Eu não Basicamente eu tentando entender como fazer o algoritmo funcionar do jeito que eu quero, né? Porque quem dera todos os shorts que eu postasse caísse 8 inscritos, 12 inscritos, igual um vídeo que eu fiz, caiu 12 inscritos em um shorts. Então com 12 inscritos em um shorts, publicando 6 shorts por dia, e uma semana eu já cheguei em 1.000 inscritos. Então é melhor, né? Mas vamos falar, gente. A gente já tá com 596 inscritos. Vamos falar que falta 400 inscritos, certo? Quem sabe do nada eu acerto, né? Aí fala, porra, conseguiu. Agora tá subindo os inscritos. Entende? E é isso. Eu gostei da vela, porque a vela ficou bem interessante no vídeo, né? Ela dá um ar natural assim pro ambiente. E a câmera desse celular ela não é tão boa assim para captação de luz de vela, né? Certos ângulos ela acerta, outros ângulos ela não acerta tanto. E basicamente era isso. Eu acredito que eu não tenho mais nada para falar. Quando tiver vontade de gravar de novo, eu venho e gravo. Tamo junto e até o próximo.